glosa ordinária. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Glosa Ordinária. Hoje estou aqui a Mariana Leite com a Joana Gomes. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, já falámos aqui no nosso podcast sobre George R. R. Martin e a canção de Gelo e Fogo, que deu origem a uma célebre série de televisão chamada Game of Thrones. E agora, embora seja, talvez pareça para os nossos estimados ouvintes andar para trás, vamos falar de um outro autor de fantasia, de temática mais ou menos medieval, já vamos ver melhor sobre isso, que é J.R.R. Tolkien, o célebre autor da saga do Senhor dos Anéis, e para isso estou aqui com a Joana para falarmos sobre isto, sobre Tolkien e o seu impacto, a sua perspectiva medieval na literatura fantástica, porque é isso que ele realmente produz. Então começo já as hostilidades perguntando quem é que foi Tolkien. Quem foi Tolkien? Ora bem, então, primeiro, obrigada por este episódio, há muito desejado por mim, que sou uma fã da obra do J.R.R. Tolkien, ou do Tolkien, é mais fácil falar assim. E então começo por traçar em linhas gerais, aliás, até já focando e mais os aspectos que depois vão ser relevantes para a obra do Senhor dos Anéis e as outras obras do próprio Tolkien, que são o seu nascimento na África do Sul, portanto ele nasceu nesse país ainda no século XIX. Eu não fazia ideia. É sul-africano. Aliás, o RR, se não estou enganada, agora estou-me a lembrar, Roynald, portanto tem um nome ali um bocadinho, parece africano ou uma coisa assim. Uhum. Então, Tolkien nasceu na África do Sul, e o pai morreu muito cedo, e quando o pai faleceu, a mãe, que era inglesa, levou o filho, e portanto Tolkien e o irmão, para a Inglaterra. E estabeleceram-se em Birmingham, e também nesse período eles converteram-se ao catolicismo. Portanto, isto vai ser um elemento bastante importante na concepção do mundo do próprio Tolkien. Portanto, reparem, é um católico num país que não é maioritariamente católico. Sim, e não havia igrejas católicas, assim, oficialmente nesta altura, acho eu, em Inglaterra. Pronto, portanto é um estatuto um bocadinho de minoria, poderíamos assim dizer. Uhum. Ao mesmo tempo, mas... claro, foi a mãe que se converteu, mas ele preferiu sempre essa relação, apesar de depois se casar com uma mulher anglicana. Não se casou com uma católica, mas isso depois vai ter repercussões no seu percurso. Paralelamente a isto, desde logo quando ele foi para o liceu ou para a escola, mostrou ter uma grande habilidade para aprender línguas. Uhum. Portanto, ele aprendeu grego e latim na escola elementar, ou portanto, nos graus mais rudimentares da escola. E a partir daí aprendeu também, uma vez que teve sucesso nisso e gosto, aprendeu também línguas germânicas e anglo-saxónico. Portanto, ele investiu muito nessa via da língua e tornou-se, de facto, um filólogo com um foco muito centrado na Idade Média e na literatura medieval britânica ou anglo-saxónica, por assim dizer. E foi em 1925 que ele defendeu uma tese de doutoramento sobre o Beowulf, e, portanto, ele centrou-se sobretudo na análise de textos desse período da Alta Idade Média, mas sempre com esta componente da filologia muito acentuada. E outro aspecto importante também do percurso dele, ou mais dois aspectos que eu quero salientar, é que durante o seu professorado em Oxford, ele tornou-se membro de um grupo literário chamado Inklings, onde também pontuava o C.S. Lewis, que é um autor de outra obra de fantasia chamada As Crónicas de Nárnia, toda a gente conhece, e, portanto, nesse grupo havia... O C.S. Lewis também é católico, portanto é importante salientar isto. Começa a haver aqui um padrão, porque o George R. R. Martin também cresceu católico. Pronto. Eu acho que há aqui uma tendência católica para a fantasia. Estamos a descobrir um elo que ainda não tinha sido salientado. Parece que sim. E, portanto, no âmbito deste grupo, muitas das histórias do Senhor dos Anéis, ou melhor, muitas das histórias do mundo imaginário de Tolkien vieram a ser primeiro faladas e discutidas no âmbito deste grupo, os Inklings. Uhum. E outro momento-chave da sua vida e do seu percurso foi a sua participação na Primeira Guerra Mundial. Portanto, ele combateu mesmo
na guerra, e essa experiência de soldado numa guerra altamente tecnológica, experiência essa que foi debatida e tratada em vários meios artísticos por outros ingleses, nomeadamente na pintura, na literatura, noutros textos, marcou profundamente. Portanto, ou seja, aquela experiência que marcou a Primeira Guerra Moderna, portanto, com toda aquela tecnologia, os gases, as metralhadoras... Sim, o impacto humano que teve, aquela destruição. Exatamente. Portanto, a tecnologia como algo que pode trazer dano ao ser humano foi uma das coisas que o marcou profundamente. E, claro, para além disso, evidentemente, já não como combatente, mas como pessoa que estava viva durante a Segunda Guerra Mundial, certamente que experienciou a destruição que a Inglaterra sofreu, os bombardeamentos que a Inglaterra sofreu às mãos dos alemães e dos nazis, ou dos nazis alemães, melhor dizendo. E, portanto, certas temáticas que são próprias de um ambiente de guerra, nomeadamente a amizade, a coragem, a resiliência, a não desistência, o percurso... Portanto, esses valores marcam muito a obra do Tolkien, como vamos ver em seguida. Sim, é interessante até porque isso acaba por comunicar, enfim, não diretamente, não é necessariamente um tópico, por assim dizer, católico, mas a questão do martírio, não é, do autossacrifício em função de uma causa que espera-se positiva, porque claramente, suponho para o Tolkien, a Primeira Guerra Mundial não tenha trazido absolutamente nada de positivo, quer dizer, a guerra nas trincheiras e ver os seus camaradas morrer e ao mesmo tempo depois ver uns 20 e tal anos mais tarde a mesma coisa. Sim, eu acho que essa experiência das trincheiras, pronto, não nos cabe a nós debater aqui essa questão, mas essa experiência marcou toda uma geração. E esse repúdio, um pouco desse repúdio relativamente à tecnologia e aquilo que o poder absoluto e desmesurado pode fazer ao ser humano, a um indivíduo, é uma coisa que marcou claramente Tolkien, e isso vê-se nas suas obras. E que depois, ao ver o primeiro impacto, aquele que ele experienciou presencialmente enquanto soldado, mas depois ver o retorno desse problema sobretudo nos anos 40, quer dizer, deve ter sido marcante para a sua obra. Se quiseres continuar um pouco mais, quer dizer, já estamos a falar aqui de ele ter vivido a Segunda Guerra Mundial, e quando é que ele começa então a escrever? Pois, há quem diga, se eu não estou em erro, que algumas das primeiras notas sobre este mundo imaginário que ele criou foram precisamente feitas nas trincheiras, nesses momentos mortos em que o soldado está à espera daqueles ataques. Bom, não sou perita nesta área, mas acho que toda a gente sabe como é que se processava a Guerra das Trincheiras. Portanto, nesses tempos mortos em que os soldados estavam recolhidos, ele começou a escrever algumas coisas sobre esse mundo. E a primeira obra dele sai em 37, que é o Hobbit, portanto é um conto para crianças que ele escreveu para os filhos. E, portanto, se quem leu a obra e quem viu os filmes também, pronto, falemos mais na obra literária e menos nos filmes, quem leu a obra nota que o tipo de narrativa é muito mais, não direi infantil, mas um pouco mais virado para as crianças. O Senhor dos Anéis foi escrito, penso eu, as notas foram sendo reunidas ao longo deste período, portanto, já desde 1917 até à data da publicação, que é 1954-55, e essas foram as únicas obras que ele publicou em vida, portanto, desse ciclo do Senhor dos Anéis. Depois há outras obras, uma dedicada ao Tom Bombadil, depois um livro de poesia, e a outra obra-chave de toda a mitologia tolkiana, que é o Silmarillion, já foi publicado depois após a morte dele em 77, porque ele morre em 73. Portanto, podemos pensar precisamente que pelo menos as duas obras publicadas em vida, mas sobretudo a saga do Senhor dos Anéis, e nós lá iremos, são marcadas precisamente por esta experiência das duas guerras mundiais, não é? Provavelmente terá um impacto. Sim, é como a Idade Média vai à Primeira Guerra Mundial, um pouco isso. É imaginar os cavaleiros nas trincheiras, não é? Sim. E voltando assim um pouco à figura de Tolkien, já comentaste que ele foi companheiro de letras do C.S. Lewis, mas perguntava-te, enfim, genericamente, se podes comentar o impacto
de Tolkien, da sua obra, embora seja relativamente pouca, porque, quer dizer, é uma saga, embora uma saga monumental, mas ainda assim, e um conto para crianças. Depois o Silmarillion já sai em 77. Após a morte dele, Sim. portanto, durante a vida dele não tem uma produção literária muito prolífica. Exatamente. Ou seja, ele tem, mas é depois na vertente académica que falaremos um pouco mais adiante, não é? Ok. Portanto... Mas então pergunto qual é o impacto de Tolkien na literatura, se podes comentar, da literatura do século XX, sendo que não somos especialistas em literatura do século XX. Não é bom, para... mas acho que não será demasiado dizer que é o pai da fantasia moderna, ou da fantasia, da high fantasy, o que se chama a fantasia... Apesar de partilhar, no fundo, a iniciativa com o Lewis também. Não é? Sim, mas penso que o imaginário do Tolkien foi mais determinante para aquilo que se segue do que o imaginário do C.S. Lewis. Eu posso dar alguns exemplos assim muito, muito básicos. Primeiro é a criação de um mundo absolutamente ficcional, portanto, antes existiam utopias e fantasias, mas não se criava um programa total em torno desse mundo. Porque o Tolkien cria um mundo totalmente novo e cria vários aspectos desse mundo novo, ou seja, ele preocupa-se em criar mapas, criar continentes, criar línguas, criar histórias, criar criaturas, raças que têm qualidades e características distintas e, portanto, nesse aspecto é bastante diferente daquilo que podemos dizer o gótico do século XIX. Portanto, no século XIX havia fantasmas, havia o fantástico, mas o fantástico era um elemento que convivia com o nosso mundo. Por exemplo, no caso do Frankenstein, não é noutro mundo, não se passa noutro mundo. Seja mais literatura de ficção científica. E lá está, mas a ficção científica e o fantástico estão ali. Pronto, ou então histórias de fantasmas vitorianos, por exemplo, são passados na nossa sociedade, não implica a criação do mundo inteiro de raiz. Pensando mais no caso português, em língua portuguesa, eu estou a pensar precisamente no fantástico que surge no final do século XIX. Estou a pensar aqui num caso muito específico, que é uma obra que eu adoro, que é do Machado de Assis, As Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é uma obra fantástica, mas que se passa na mesma realidade em que nós estamos. Exatamente. Ou mesmo do Essa de Queiroz, Ilustre Casa de Ramires. Tudo. Portanto, não há um universo paralelo. Exatamente. Portanto, aí é fundamental, e os leitores, ou os leitores e os ouvintes, neste caso, que gostam deste tipo de literatura já reconhecem, evidentemente, esta marca. Depois, como já disse, já fui adiantando, essa importância das línguas e das mitologias próprias, portanto, não são as deste mundo, são completamente criadas. Claro, eu queria deixar aqui esta ideia de que o Tolkien procura criar línguas para cada uma das espécies ou de cada uma das raças que existem neste mundo fantástico, que no caso dele se chama a Terra-média. Não é só a Terra-média, mas a Terra-média é o mundo principal, vamos dizer assim, o continente principal. E eu penso que essa criação de línguas por parte do Tolkien vem não só da sua habilidade, é evidente que não cria línguas quem não tem habilidade para as criar, mas também porque naquela época, ou pouco antes de ele nascer, há um movimento de tentativa de criação de línguas construídas universais. Pois, como o Esperanto. O Esperanto, o Volapük e outro tipo de línguas que preconizavam uma espécie de tentativa de unir a humanidade, quase como se tentássemos reverter a existência da Babel. Ia dizer Babilónia, mas sim, não é Babel. Da Babilónia, da Torre. Da Torre de Babel. E, portanto, o Tolkien vai criar primeiro as línguas élficas, são as duas primeiras que ele cria, mas depois vai criar as línguas de todas as outras raças e a língua comum, que é a língua em que todos comunicam. Que depois, até no J.R. Martin, nós também vimos algo parecido. Claramente, dá para quem tiver ouvido o nosso episódio sobre J.R. Martin está a perceber de onde é que vem a inspiração, embora o autor tenha dito várias vezes que não quer ser Tolkien, ou quer ser o oposto de Tolkien, mas naturalmente não quebra de maneira nenhuma com esta tradição que ele inaugura. Quer dizer, nós falamos de um universo, de um planeta com vários continentes, com várias raças humanoides, com línguas próprias, que depois na série de televisão o autor não as cria, porque não é filólogo também, mas que são criadas línguas específicas para cada uma dos grupos, enfim, humanos que existem nestes continentes. Portanto, dá para ouvir aqui e recordar as pontes com aquilo que depois aparece com a obra do Martin, não é? Sim, e, portanto, as criaturas que ele vai
criar neste mundo imaginário são criaturas que depois também vamos ver com frequência na literatura fantástica e, sobretudo, nos videojogos e nos jogos de tabuleiro que surgirão a posteriori da publicação da sua obra. Como é que é de dizer? Claro, muitas dessas criaturas, todos conhecem, os elfos, os anões, os orcs, etc., são tiradas da literatura ou da mitologia ou do folclore popular das Ilhas Britânicas, do norte da Europa. Portanto, o mundo de referência dele não é tanto o Mediterrâneo. Aqui não vejo que ele busque muita inspiração nas terras do sul, mas sobretudo na Escandinávia e nas Ilhas Britânicas. Então essas criaturas transitam dessa mitologia popular, antiga, etc., para a obra do Tolkien e viverão a partir daí. Sim, o nosso imaginário. Nós tivemos aquele episódio sobre os jogos, se não ouviram, podem ouvir. em que falamos precisamente disso, quer dizer, há alguns elementos do fantástico que depois são associados indissociavelmente completamente da Idade Média. Sim. E por isso, nesse sentido, eu pergunto-te, quer dizer, o facto dele ser medievalista tem que impacto no seu trabalho? Quer dizer, o facto dele ser medievalista, claramente já deu para perceber aqui alguns elementos, nomeadamente o interesse pelas literaturas antigas, sobretudo anglo-saxónicas, mas também nórdicas, presumo eu. Quer dizer, sim, eu tenho sim, ideia sim, as sagas nórdicas, sim. Que o élfico é inspirado em línguas nórdicas e o alfabeto... Em finlandês, o Quenya é inspirado em finlandês. Portanto, a morfologia e a sintaxe, a derivação é inspirada no finlandês. Então não é uma língua, quer dizer, é engraçado porque ele nem sequer vai buscar uma urálica, não vai buscar Sim, não vai buscar uma... Ora, cada um vai ter uma língua com alguma inspiração noutra língua que já existe. Pronto, ele não queria ex nihilo, mas isso também não existe, vá. E depois o Sindarin, que é a língua dos elfos que não foram para a Valinor, é inspirado no galês. No galês. Portanto, vamos ter, às vezes, o élfico que é usado no Senhor dos Anéis é o Quenya, noutras vezes é o Sindarin. Portanto, vai dependendo. Alguns nomes de elfos são em Sindarin e outros são em Quenya. Pronto. Às vezes ele próprio diz, ao longo do Senhor dos Anéis, por exemplo, o nome de X, da personagem X em Sindarin ou na língua comum é tal, em Sindarin é tal e em Quenya é tal. Por exemplo. E depois os anões têm a sua própria língua, os orcs têm a sua própria língua, Mordor tem a sua própria língua, etc, etc. Então, agora só para que nos situemos melhor, já tinha falado um pouco das obras do Tolkien, portanto, o Hobbit, como disse, em 37, saiu em 37, é um conto bastante pequeno, por isso é que depois a adaptação cinematográfica em 3 filmes faz aquilo ficar um bocadinho descozido, porque é uma obra muito pequena. O Senhor dos Anéis, que tem exatamente a estrutura dos filmes, três volumes com títulos distintos. Depois, as aventuras do Tom Bombadil, que uma vez mais são um pouco mais viradas para a infância. O Tom Bombadil é uma personagem do Senhor dos Anéis que não aparece no filme, mas aparece no livro. E depois, como eu disse, a posteriori, são publicadas pelo seu filho e editor Christopher Tolkien, o Silmarillion, que também editou depois os contos inacabados de Númenor e na Terra-média, e o próprio filho fez uma história da Terra-média, que são 12 volumes publicados entre 83 e 96, onde ele trata o processo de criação do pai. Portanto, vai vasculhar todos digamos, é como se o Tolkien tivesse uma arca do Fernando Pessoa, e então ele vai traçar a genealogia da criação deste mundo imaginário por parte do pai. Portanto, são 12 volumes. É bastante, bastante grande. E há mais coisas, depois há os filhos de Húrin, ele foi publicando várias coisas ao longo dos últimos anos. Então, depois, no que diz respeito aos traços medievais ou à influência medieval nas obras do Tolkien, podemos dividir isto em dois aspectos, que é o imaginário geral, portanto o medievalismo geral e o medievalismo particular, podemos dizer assim. Então, em termos gerais, diria que o mais óbvio é o imaginário, portanto os objetos e o tipo de indumentária, as armas. Não temos metralhadoras, não é? Se bem que há aquela velha tensão de que eu acabei de falar, entre a tecnologia ou o uso da tecnologia como algo negativo, também se vai fazer sentir no Senhor dos Anéis. E há uma figura que se salienta precisamente por investir nesse uso da tecnologia, que é o Saruman. Portanto, o Saruman... Eu lembro-me eu assumo que não li os livros, mas lembro-me de ter visto isso
nos filmes, até porque depois, corrija-me se eu estou errado, depois até os orcs também acabam por ser quase escravizados em função desta tecnologia. Os orcs são uma criação, são uma criação tecnológica, são feitos a partir de um abastardamento da raça élfica. Pronto, depois está aqui, podíamos também falar do Race Theory. Sim, em Tolkien também há muito para dizer sobre isso. Sim, mas no fundo eles próprios são uma arma biológica. Sim, eles são criados, ou seja, eles não são criados pelos deuses, eles são criados por um humano. E que é aliás, um humano não. Ele não é um humano, ele é um Maiar. Agora estou a dizer muita coisa. São demasiadas coisas. Espera, vamos... Por uma criatura. Vamos deixar isso. São criados pelo Saruman. E o próprio Saruman começa por criar armas, outro tipo de armas tecnológicas e fazer uma fábrica, por assim dizer, no seu território, e para isso destrói uma série de árvores e compra aquela guerra com os entes, que são as árvores falantes. Sim. Portanto, aqui vê-se essa luta entre a natureza e a indústria, estão representados desta maneira. Portanto, como disse, voltando outra vez aos traços medievais gerais, a questão das armas, da indumentária, que evidentemente nós no livro não vemos espelhadas da mesma maneira que no filme, mas podemos imaginar, e podemos imaginá-las como medievais ou medievalizantes. Sim, porque se calhar a tecnologia apresentada para estas armas não indica nada que não seja medieval. Exato. Se falamos de uma armadura, automaticamente pensaremos medieval, sim. Se pensamos num escudo, não sei. Sim, não, mas é esse imaginário que está ali. Não vamos estar a pensar, quer dizer, provavelmente não vamos pensar em algo do século XVI ou XVII, não é? Creio que não, e nem creio que seja essa a intenção. Claro. Depois, a presença da magia, que acho que também é algo que a nós, como leitores, nos remete para esse período, embora quando falamos de magia, não falamos aqui necessariamente de magia negra, falamos de objetos mágicos, por exemplo, falamos de criaturas que têm o poder de fazer algum tipo de magia, coisas ligadas, se calhar, a uma espécie de religiosidade popular, em que há um sobrenatural atuante na vida dos homens. Se calhar mais do que magia é precisamente o sobrenatural. É o sobrenatural. Porque há um pouco a ideia de estou a dizer do ponto de vista do medieval e não do ponto de vista da recepção do medieval, não é? Porque se calhar a associação da magia à Idade Média é algo que surge sobretudo a partir do século XIX e com a tentativa de reconstrução da Idade Média, mas que de facto este sobrenatural está presente na escrita, nos textos medievais. É algo muito presente, embora não seja explicitamente dito como magia. Às vezes temos. Sim, eu diria que no caso dos objetos, por exemplo, já vamos ver à frente, vamos falar um pouco dos nibelungos, mas no caso dos objetos, sim, eu acho que temos mesmo objetos mágicos, ou seja... Sim, mas podemos discutir se o Graal não é mágico, quer dizer... Eu não diria que não é. Exatamente. Portanto, eu, quando digo mágico, digo no sentido de sobrenatural. Quer dizer, que não é associado a algo mágico, é que nós, como nós hoje em dia... Bem, não é um ilusionismo tipo Luís de Matos. Exato, não é ilusionismo, mas também não é uma perversão ou uma subversão da ordem natural. É algo que supera as pessoas daquele grupo, quer dizer, o Graal é algo sagrado, é sobrenatural, o efeito mágico que tem vem do sagrado e não de uma tentativa humana de manipular a realidade, porque acho que o problema medieval com a magia é um bocado esse. Pois, depende dos setores e depende dos textos que estamos a falar, porque eu não sou especialista na literatura anglo-saxónica, para isso teriam que estar aqui outras pessoas sentadas, mas penso que os objetos mágicos que aparecem no Beowulf ou nos próprios Nibelungos, não sei se tem esse aspecto sagrado. Então, por exemplo, sei lá, o cinto da Carmildo é sagrado. Sim, quer dizer, na verdade nós também estamos a falar do Graal e o Graal não é de origem anglo-saxónica, ou seja, estritamente falando, não é? Também temos que ver que há uma cristianização progressiva desses objetos, e o Tolkien, sendo um professor de literatura medieval muito antiga, portanto, claro, pré-cristã, eu não sei... Sim, claro, embora se calhar provavelmente, lá iremos, não é? Haja um lado de cristianização no seu processo. Não creio que no Senhor dos Anéis se sinta... Ou seja, a questão do cristianismo está presente, para mim, em certos motivos
que já vamos ver, espero eu, pronto, ligados à Bíblia mesmo, e está presente também algumas concepções morais, penso eu. Ok. Portanto, ia dizer que, além desta questão da magia ou do sobrenatural, temos a épica, portanto, temos percursos de heróis, percursos ascensionais de heróis, que têm que passar por uma série de provas até se tornarem ou assumirem o destino para o qual estão destinados. São vários esse tipo de heróis. Se quiserem 2 exemplos, que acho que são óbvios, o Aragorn e o próprio Frodo. O Hobbit que leva o anel. Sim, o Hobbit que leva o anel. Quem não leu O Senhor dos Anéis, eu acho que isso é imperdoável. Tem que o ler. Eu não li, mas... É imperdoável. tens que ser lançada nas fornalhas. Na fornalha do monte da condenação. É o que eu Como acho. o anel, não é? Sim. É o destino que te merecem todos aqueles que não leram O Senhor dos Anéis. E depois, outro aspecto clássico, que é medieval, é uma luta clara entre o bem e o mal, e digamos, esses lados estão bastante claros. Exatamente o oposto daquilo que vimos a propósito do J.R.R. Martin. Portanto, bem é uma coisa, mal é outra, estão claros. O mal nunca é bem e o bem nunca é mal. E é uma luta que se desenrola até à vitória do bem. E não temos aquele herói, enfim, o herói pode ter as suas debilidades e as suas fraquezas, mas nunca tem uma falha de caráter ou um comportamento que pudesse ser associado ao mal. Não é? A grande falha, que obviamente não é uma falha, é a dúvida. Claro. É se consegue levar a cabo essa empresa, se é a pessoa talhada para conseguir levar a cabo aquela tarefa. E essa é isso a única pecha, que nem sequer é uma pecha, não é? Como digo. É a única marca, assim, não completamente voluntariosa que nós encontramos nos heróis tolkianos. Sim, no fundo é o percurso do mártir também. Sim, e do cristão. Não, e do cristão. Que duvida. Pronto. Estamos a entrar, ou seja, estes valores estão todos bem cozidos e às vezes é difícil destrinçar o que é que vem do que. Eu acho que é uma sobreposição. Sim, claro. destes vários mundos. Portanto, outro aspecto que também é muito importante e muito interessante, já começando agora a adentrar-nos mais na literatura, é o tópico do mau conselheiro. Temos vários maus conselheiros no Senhor dos Anéis, no Hobbit e no Silmarillion, mas vou dar o exemplo mais clássico retirado do Senhor dos Anéis, que é o Língua de Verme, que é o conselheiro do rei Theoden dos Rohirrim. É Wormtongue. Não augura nada. Claro. E por oposição a Gandalf, que é o bom conselheiro. Portanto, é aquele que aconselha cautela, aconselha prudência, e o Língua de Verme só tenta envenenar, literalmente, com essa língua de verme. Portanto, uma serpente, quase a serpente bíblica, se quiserem. Eu estava assim a pensar... tenta envenenar o rei Theoden e a convencê-lo que ele já não é capaz de combater, para fazer falhar essa coligação do bem contra o mal. E precisamente esta coligação do bem contra o mal pode explicar, quer dizer, porque vamos assumir que as pessoas pelo menos conhecem alguns dos motivos do Senhor dos Anéis, mas nós já estamos aqui a passar precisamente para esta opus magnum, que é o Senhor dos Anéis para o Tolkien. Se calhar antes de avançar, talvez fazer um pequeno, enfim, o possível apanhado do que é o Senhor dos Anéis, pelo menos qual é o motivo principal para podermos perceber. Quer dizer, o Senhor dos Anéis é uma saga em que trata o quê? Já referimos aqui um anel que é destruído nas fornaças do... Grande spoiler. Acho que com quase 100 anos de distância talvez não seja assim um spoiler tão grande, mas basicamente temos então a história principal é o percurso. Há duas histórias, diria eu. É a história da destruição do anel. Mas que anel é este? Que anel é este? Não é o anel que tu me deste. Não é o anel que tu me deste. Este anel, que é chamado Anel, é criado por uma personagem maléfica, o Sauron, na tentativa de controlar todos os anéis que já existiam na Terra-média. Portanto, há vários anéis, foram criados não por este homem, mas por outras figuras, e o intuito de Sauron ao criar este anel do poder, este anel, é
controlar todos os outros e, portanto, ter todo o poder sobre esses anéis, que são anéis de poder também eles próprios. Chamam-se assim, anéis de poder. E, portanto, como eu disse, uma das histórias, da trama principal do Senhor dos Anéis é a história da destruição deste anel. Portanto, o caminho até à destruição deste anel. E a personagem que enceta essa perigosa viagem para a destruição do anel é Frodo, um hobbit, portanto, uma raça ou uma espécie de seres bastante pequenos, com os peitos dos pés mais humildes, não é? Sim, peludos, que estão dedicados à agricultura, à dança. Portanto, parece, no fundo, é uma espécie de metáfora da Inglaterra, dos ingleses. Portanto, não gostam de chatices, mas se tiverem que se chatear, they rise up to the... Tendo em conta o Império Britânico, isso é muito discutível. Mas pronto, mas eu acho que é a visão que o Tolkien tem do inglês. Ou seja, tu não queres armar confusão, tu gostas da tua vida tranquila, simples, da jardinagem, da agricultura, do passeio, da dança, da cerveja, da boa comida, mas se fores chamado para uma causa, tu vais corresponder a essa causa. E a outra linha narrativa é a linha da restauração da monarquia, da linhagem eleita, que é corporizada na figura do Aragorn. O Aragorn é um homem, portanto é um caminhante. O caminhante significa que estes homens são homens, mas homens de um estatuto superior, pertencem à antiga Númenor, que é uma ilha que depois desaparece, é destruída por causa da ubris de um dos seus reis, não interessa agora, portanto, mas há alguns desses homens que sobrevivem e o Aragorn é descendente dessa linhagem. E, portanto, também é o percurso da transformação do Aragorn de caminhante em rei de Gondor, neste caso, que é outra monarquia da Terra-média. Eu acho que já deu para perceber que há aqui assim uma série de motivos para quem estiver um pouquinho familiarizado com os textos medievais, ou pelo menos quem tiver ouvido o nosso episódio sobre o rei Artur, talvez reconheça aqui algumas coisas que me levam a perguntar precisamente se achas que, no caso de Tolkien, o medievalismo é mais literário do que historiográfico. Eu pergunto isto porque nós, no caso de J.R.R. Martin, aquilo que nós vimos foi que há alguns motivos literários, mas verdadeiramente o foco do medievalismo do J.R.R. Martin na sua saga era representar ou retomar motivos históricos, acontecimentos históricos, reformulando-os. E no caso do Tolkien, pelo que tu me estás a contar, parece-me que é muito mais motivos literários, o que não é de espantar de um filólogo, claro, não é de um especialista nesta claro, área. Mas poderias comentar um pouco sobre isso? Sim. Ou estou a ver mal? Não, estás a ver bem, é exatamente isso que se passa. Portanto, é um homem da literatura que usa a literatura para escrever literatura, ou seja, parece uma verdade à la Palice. Mas é um pouco o que se passa. Então, ele utiliza o conhecimento que tem dessa literatura antiga, da literatura medieval, anglo-saxónica. Evidentemente que depois há aqui outros motivos que nós podemos também ver outras origens, nos quais podemos ver outras origens, nomeadamente, acho que é uma fonte inesgotável de leituras a épica clássica, a Ilíada e a Odisseia, a própria Eneida, mas também a Bíblia, eu acho que é fundamental. Sobretudo para o Silmarillion, que se calhar é a obra menos conhecida, porque lá está, não foi adaptada ao cinema. Aliás, eu acho dificilmente adaptável ao formato de cinema, ao formato televisivo, ao formato de série. Aí sim nota-se bastante influência do texto bíblico. Mas podes só explicar? Posso. Brevemente? Vai haver spoilers, mas... Lamento, não se pode falar das coisas sem dizer alguma coisa. Portanto, por exemplo, vou dar essa reminiscência épica, temos no título Silmarillion, significa quase, era como se disséssemos a Silmarilíada, por exemplo. Sim, portanto, sim. É a história épica da perda e da tentativa de recuperação dos Silmarils. Silmarils são 3 joias que foram feitas por um elfo superior. Pronto, depois há uma série de divisões sobre dos elfos, da raça élfica, em famílias distintas. Portanto, esse elfo criou 3 joias onde fez verter a luz das árvores de Valinor, portanto, a luz das árvores do paraíso.
Estas duas árvores têm inspiração nas sagas nórdicas, existem motivos relativos a essas árvores, mas, portanto, basicamente há uma árvore dourada e uma árvore prateada, portanto, que é o Sol e a Lua, portanto, a sucessão dos dias, e ele é um ferreiro exímio, um ourives exímio. Na verdade, ele é um alquimista, não é? Pronto, é isso. Não se esqueçam também que a importância da criação dos ferreiros e dos ourives na literatura medieval, sobretudo nestas sagas nórdicas, porque são eles que criam estes objetos mágicos, é fundamental. Então este elfo, que se chama Fëanor, cria estes 3 Silmarils, onde guarda a luz das árvores de Valinor. Valinor é o paraíso, vá. É Valhalla. Pronto, é isso. Não é? E depois estas árvores vão ser destruídas por uma aranha que engole a luz, portanto as trevas, portanto apropriam-se dessas árvores, destroem-nas, e então a única réstia das luzes do paraíso são esses 3 Silmarils, que são roubados por um anjo caído, que é o Morgoth. Portanto, a serpente... Sim, estão a ver aqui o imaginário bíblico todo também misturado. Sim. Misturado. Portanto, o Silmarillion começa... nós vamos saber as origens deste Morgoth. Ele era um filho de Ilúvatar. Ilúvatar é o Deus Supremo. Ele tem vários filhos e com esses filhos ele cria uma música. Que é a música, podíamos dizer quase a música das esferas. Pois, pensei precisamente Exato, nisso. é a música das esferas. E então, o Morgoth neste momento ainda se chama Melkor e ele cria uma melodia dissonante. Ou seja, ele cria a sua própria melodia. Portanto, é como... tal qual Lúcifer, portanto, cria uma identidade... Uma ordem desordenada, não é? Sim, uma identidade autónoma, uma identidade afastada desse conjunto harmonioso de vozes. Mas olha que essa coisa de ser uma melodia é extremamente interessante, É muito porque giro. A importância da música e da harmonia para o pensamento medieval é fundamental. Claro. Nós aqui nunca tivemos um episódio sobre música, quem sabe a gente ainda consiga arranjar um especialista, porque nenhum de nós é, sobre o assunto, mas de facto a questão da teoria da música, a teoria do som, é extremamente importante para o pensamento medieval. Portanto, a música das esferas, que é que é uma expressão medieval. Sim, portanto, acreditava-se, se não estou a dizer algo errado, eu acho que se acreditava que os planetas, as estrelas, etc., tinham sons e criavam uma espécie de concerto harmonioso. Foi Deus que criou esse concerto harmonioso das coisas e, portanto... A vibração, digamos assim, dos planetas. Portanto, eu penso que essa é a inspiração para o Tolkien, neste caso. Portanto, a criação do mundo vem de um Deus também. E como digo-se, essa música das esferas é criada uma dissonância nessa música das esferas pelo tal Melkor. E o Ilúvatar vai penalizá-lo e depois ele vinga-se roubando os Silmarils e levando os Silmarils do paraíso para a Terra-média. O que é que acontece, entretanto? Acontece é que o clã de Fëanor, do criador dos Silmarils, jura vingança contra Melkor e vai persegui-lo até à Terra-média e diz que querem recuperar a herança da família. Portanto, já aí se vai notar um motivo que vai ser transversal ao Senhor dos Anéis e ao Silmarillion, que é a vingança desmesurada. E todos os atos deploráveis que decorrem dessa vingança cega, dessa tentativa de executar uma justiça cega. O que é que vai acontecer no Silmarillion que exemplifica isto? Vai haver uma matança entre famílias élficas. Pois a chacina, não é? Uma chacina porque Fëanor quer, e os irmãos e o clã de Fëanor quer passar para a Terra-média e precisa de barcos. E há ali uns elfos que têm barcos e eles chacinam esses elfos para se apropriarem dos barcos e poderem ir para a Terra-média. Portanto, é quase como a história de Caim e Abel. Pois. Portanto... E não só, quer dizer, os vários episódios de chacina que aparecem, sobretudo no Antigo Testamento. Não é? Claro. Portanto, aqui vamos encontrar vários... Poderíamos até só fazer um episódio. Não, eu estou a ver que o Silmarillion é mais bíblico. Um episódio inteiro. Embora lá está, tu estavas a dizer que é difícil de adaptar. Sim. Mas pelo que me estás a contar, pelo menos o fio diegético é bastante interessante e daria uma série de televisão fantástica se fosse bem feita. Porque o Silmarillion, na verdade, portanto, ele é publicado com esse título, mas ele tem 3 partes. Portanto, a primeira parte é a canção de Ilúvatar. A segunda parte, aquilo é em Kenny, eu agora vou dizer se calhar o título mal, portanto vou-me abster de o dizer. É a história da matança das famílias e depois é a que se chama A Quenta Silmarillion, portanto a quest
dos Silmarils. É uma trilogia também. Sim. Agora estou a pensar no Roberto Borron, no Ciclo do Grau. Claro que, pronto, as duas primeiras são muito mais abreviadas e depois o grande tema é essa busca dos Silmarils, essa busca desenfreada pela recuperação dos Silmarils por parte da família de Fëanor, que depois vai envolver outras personagens que são, entretanto, os humanos entram na Terra-média, portanto, primeiro só há elfos, os humanos entram na Terra-média mais tarde, depois há toda uma relação entre os humanos e os elfos, às vezes essa relação é positiva, outras vezes a cooperação não corre tão bem, portanto, toda essa história do Silmarillion acaba por tratar, sobretudo, ter esta linha condutora, a recuperação dos Silmarils por parte dos filhos de Fëanor. Depois, no Senhor dos Anéis, o que é que nós encontramos como linha dominante? É essa questão uma vez mais, do poder desenfreado e da busca do poder absoluto. Porque o que o Morgoth quer é ter o poder absoluto, é ser Ilúvatar. E tenta fazer isso através desse roubo dos Silmarillions, da destruição das árvores do paraíso, porque é ele que manda a aranha Ungoliant, chama-se assim, Ungoliant, devorar as árvores do paraíso, alimentar-se da luz das árvores do paraíso, e depois ele foge para a Terra-média e forja a sua fortaleza inexpugngável, até certo ponto, depois veremos que não é bem assim, ver se há que não é bem assim, forma a sua fortaleza e é aí que coloca os 3 Silmarils na sua coroa. Portanto, ou seja, aí é uma metáfora para, ou melhor, essa coroa com os Silmarils incrustados ilustra exatamente essa obsessão do poder e o controle do paraíso por parte desta figura. Isto mostra a comunicação entre as duas sagas, não é? Sim. Dá para perceber então aqui, num caso é a recuperação e no outro é a destruição de um objeto. Sim. Em ambos os casos, feitos ou concebidos ou apropriados para o poder total. Sim. Não é? Que claramente Tolkien recusa, pelo menos claramente, na sua ótica, embora recuse de uma maneira bastante, vamos dizer, talvez até um pouco feudal ou retrógrada, no sentido em que ele recusa a ideia de um poder único, de um poder unívoco, mas tem sempre esta ideia do rei ou de uma figura poderosa que domina, portanto, que governa bem o território, que governa com justiça e que é de uma linhagem eleita. Sim. Não é? Quer dizer, nós não temos aqui, não temos de repente um hobbit a ser eleito o governante do... Eu ia justamente dizer isso, ia dizer, há aqui outra coisa importante que está ligada a essa questão do escolhido, e eu ainda não tinha dito, mas também está ligada à Bíblia e ao próprio cristianismo, que é a noção do tempo linear. Porque se nós formos pensar na mitologia céltica ou na mitologia escandinava, há uma certa noção de tempo cíclico. Ora, nós no Senhor dos Anéis não encontramos esse tempo cíclico. Não, é um avanço. É uma progressão linear. Que no fundo é a perspectiva que nós temos, né, na nossa cultura. Portanto, justamente mediada primeiro pelo judaísmo e depois pelo cristianismo. Sim, mas mesmo o Islã também tem esse... Também, mas pronto, diria que para nós mais fundamental será esses dois. Sim. E isso está ligado justamente à linhagem do escolhido, que é como Cristo. Claro, o eleito. O eleito. E nós temos já falamos aqui um bocado do Aragorn, que vai ser o filho dessa linhagem escolhida, mas também vamos ter outra figura muito importante no Silmarillion, que é o Eärendil, que é o filho de uma elfa e de um humano. Portanto, Meio. é um meio-meio. Faz-me pensar no Merlin. Sim, e no fundo em Cristo tem duas naturezas também. Sim, tem duas naturezas. Merlin, várias figuras. Claro, mas... O herói que provém que sintetiza duas linhagens dos mundos. Lá está, o Merlin, eu comentei o Merlin, mas o Merlin é filho de um demónio e de uma humana, portanto o elfo não é negativo. Não, de todo, não é elfa. Ela é elfa e depois também temos aqui um casamento hipergâmico, ou uma relação hipergâmica, porque ela chama-se Lúthien e ele chama-se Beren, e é muito giro porque na campa do Tolkien, quando ele morreu e ele e a mulher foram enterrados, na campa está escrito Beren e Lúthien, não está Tolkien e Edith, penso que era o nome da mulher dele. Portanto, este Eärendil vai conseguir, portanto, Beren e Lúthien conseguem entrar na fortaleza de Morgoth, portanto, digamos, o poder do amor, consegue fazê-los entrar na fortaleza de Morgoth e eles roubam o Silmarillion ao Morgoth, conseguem destruí-lo. Roubam um Silmaril, só um Silmaril. E o Eärendil, o filho deles, é um navegador exímio, vai levar o Silmaril para o Ocidente.
Portanto, se parte no mar, portanto, o mar também é tem uma imagem muito importante, também é um elemento muito importante da construção da mitologia tolkiana. Eu estou aqui a pensar precisamente na história do Santo Graal, precisamente na partida de barco, Sim. com o Graal à frente, não é? No caso eles não levam o Graal, mas a partida para a Grã-Bretanha... Claro, e as ilhas, ou seja, e Valinor é no ocidente. Portanto, Claro. cada vez mais... aqui também notamos aqui uma coisa interessante, vou agora fazer aqui uma à parte rápido, é que a Terra-média, se quem conhecer o mapa da Terra-média, depois nós podemos pôr um link para esse mapa. O leste é sempre mau. E o ocidente é sempre bom. Pronto. Depois agora cada um tira as suas ilações no contexto da Primeira Guerra Mundial. Força. Mas é basicamente Da assim. Primeira Guerra e da Segunda. E da Segunda. E se calhar também das perspectivas políticas e ideológicas do próprio Tolkien. Por acaso não me debrucei muito sobre isso, mas é evidente que não era propriamente... Tinha que olhar para a Alemanha e para o leste como algo com alguma desconfiança. Sobretudo por causa desta questão do poder absoluto, penso eu que lhe deveria fazer bastante impressão. Não sei. Por acaso não foi uma coisa que estive a ver, centrei mais nas questões medievais. Mas, portanto, era Elendil. Viaja para o ocidente, nunca mais é visto, mas se consegue colocar o Silmaril no céu. E o Silmaril do céu é a estrela... É Vênus. É a estrela da manhã. Estrela da manhã, estrela da tarde. Sim, Estrela. A estrela Por guia. excelência. Portanto, é também uma explicação, uma história, uma lenda para a explicação do surgimento dessa estrela no céu. Ou seja, há aqui um lado de constituição de uma mitologia dentro do universo Sim. mítico que ele próprio cria, não é? E então, voltando aqui aos textos que inspiram, aos motivos literários que inspiram Tolkien, e pensando se calhar também na saga do Senhor dos Anéis, há alguns elementos que tu possas... Nós já comentámos aqui um pouco a questão dos Nibelungos, ou tu comentaste. Sim, eu ia dizer justamente por aí. Alguns tópicos literários, e até te pergunto se há alguns tópicos literários que não tenham passado tanto pelo crivo dos medievalismos do século XIX, ou seja, daquelas reescritas Sim, do século XIX. não creio que o Tolkien fosse colher os seus elementos medievais a essa literatura. Ou seja, Pronto. ele vai à fonte. Ele vai à não fonte, é Vai assim à mesmo. fonte. Até acho que há alguns comentários sobre, no que diz respeito, por exemplo, aos Nibelungos, que é um texto que ele conhece bem, que ele usa, ou usa lendas que também influenciaram os Nibelungos. Portanto, como todos sabem, os Nibelungos foram adaptados à ópera por Wagner. Eu vou presumir que ele foge de Wagner. Odeia! Claro. Pronto, não gosta muito. Digamos, pronto, ele tem outra coisa, ele está ocupado com outras dele, coisas. mas a E minha eu coisa é- quero falar de outras questões. Portanto, ele foge claramente desses medievalismos do século XIX. Ótimo. Pronto, assim dá para perceber que os textos medievais não são tão mediados com o Tolkien. Os motivos Não, medievais. ele vai não, até porque eu não disse isto antes, mas posso se calhar dizer agora. Fica um pouco naquela sequência de falarmos do seu percurso biográfico e da sua carreira enquanto académico, enquanto medievalista e filólogo. Ele, a tese de doutoramento, ele foi sobre o Beowulf. E ele traduziu o Beowulf da anglo-saxónico para inglês moderno. Uma tradução muito difícil de ler, devo dizer. Pronto, Eu tentei. deve ser É muito difícil de ler aquela tradução. E não só, também fez a edição de outra obra medieval do século XIV, já do século arturiano, chamada Sir Gawain and the Green Knight. Portanto, traduziu ou adaptou ao inglês moderno. Portanto, estamos a falar de alguém que mexe mesmo na literatura tal como ela foi fixada. Não... Claro. E claro, ele tem um conhecimento bastante óbvio das sagas nórdicas, como já temos falado aqui, e do Beowulf, da mitologia céltica da literatura arturiana, embora ele não vá tanto à literatura arturiana, penso eu. Centra-se mais nestes textos. Então, vou só dar alguns exemplos de como é que os Nibelungos ou lendas paralelas ou próximas foram usadas pelo Senhor dos Anéis. Acho que o mais evidente que se pode apontar é o Anel. Portanto, os Nibelungos também... Já pensaram no Anel dos Nibelungos, não é? Sim, já pensavam, já é o Anel dos Nibelungos, portanto... E nós temos um episódio sobre os Nibelungos também. Portanto, podem ir ouvir. Que também simboliza a questão do poder. No caso dos Nibelungos, o anel é forjado com o ouro do reino por um anão. E esse anel vai trazer poder ao seu portador, mas também vai amaldiçoar. Se recordarem do que acontece no Senhor dos Anéis, o Frodo
paga fisicamente o preço de carregar o anel, ou seja, ele confere algum poder, mas também desgasta o próprio portador. Depois o Frodo começa a ficar paranoico, desconfiado, que é o que acontece às pessoas Com o poder. com o poder. Claro. Portanto, o anel é uma metáfora para esse poder absoluto. Aliás, quem tiver visto, e tornou-se quase um meme, o Sméagol, não é? Aquele hobbit que encontra o anel. É Sméagol, Sim, não é? Sméagol, sim. Que depois se torna uma criatura, assim, enfim, abjeta quase, quer dizer, obcecado com aquele anel que o destruiu, que o consumiu, mesmo a sua, digamos, a sua humanidade, por assim dizer. Acho que é bastante representativo disso, não é? Sim, ele a dada altura diz-se na história que o anel vai dar o poder e o desgaste de acordo com a estatura da pessoa, ou seja, alguém pouco poder, por isso é que convinha o anel não estar nas mãos de alguém poderoso, por muito bom que fosse. Ou seja, o Hobbit, tanto o Hobbit como o Sméagol, que aliás ainda parece que são aparentados em termos de espécie, portanto, não têm já na sua natureza uma capacidade para um poder desmesurado. Não é a mesma coisa que a Galadriel, não é a mesma coisa que o Gandalf. Agora, pegando aqui lá está, mais uma vez, dá para perceber aqui um live ideológico, não é? Portanto, o poder nunca poderia ser o do povo, por assim dizer. Não sei, eu acho que... mas... Porque quer dizer, se é preciso alguém com um estatuto certo... Certo, mas o que ele diz, não sei se é bem assim. Eu acho que é mais... As pessoas, por mais pequenas que sejam, por mais humildes que sejam, têm um papel a desempenhar no destino do mundo. Okay. É isso que ele diz. Ok. Então porque estava a perguntar isso por causa... Estava a pensar aqui na questão mais feudal, por assim dizer. Mas, de facto, então será algo mais do género... uma característica inata, uma capacidade para suportar ou não o poder que pode ser independente da sua origem, digamos assim, da sua estirpe do ponto de vista... Sim, ou seja, quanto mais poder já tens por natureza, mais dano causarás com o anel. Ou seja, o anel é uma espécie de amplificador desse poder. Portanto, por isso é que é muito curioso que duas figuras com esse estatuto ou com... É por isso que duas figuras que são claramente poderosas na história, que é o Gandalf, o feiticeiro Gandalf, e a elfa de Rivendell, a Galadriel, recusam o anel. Quando o Frodo oferece-lhes o anel, e eles sabem que e não eles são recusam capazes. e dizem que não devem ser os portadores desse anel. Portanto, ele deve ser levado por alguém que não tem muito poder, porque essas consequências serão menores. Ao mesmo tempo, o Tolkien mostra-nos isso, é que por mais powerless ou por mais humilde que tu sejas, tens um papel a desempenhar na história. E às vezes uma pessoa não está ciente de que tem um papel, mas tem um papel. Porquê? Porque agora vai ser o maior spoiler de todos os spoilers. Quando o Frodo se abeira do Monte da Condenação para deitar o anel, não consegue fazê-lo. Porque já está de tal modo dominado pelo poder que não o consegue fazer. Eis que aparece o Gollum. Ai, não, pensei que era o Sam. Não, aparece o Gollum e na luta... que era o Sméagol. O Sméagol, o Gollum Sméagol. Aparece e é ele que na luta pela disputa pelo anel, ele cai no Monte Doom e leva o anel consigo. E é assim que é desfeito o poder de Sauron. O Sméagol que se torna Gollum é o que diz My Precious. Sim, isso é frase inesquecível, acho que toda a gente. E nas adaptações ao cinema ficou genialmente... Sim, eu até chamava os meus computadores My Precious. My Precious. Portanto, no fundo, o próprio Frodo, não é? Não consegue não consegue cumprir a sua missão, claro, mas acaba por ser coadjuvado pelo destino. É a partilha, ou seja, é a camaradagem, é a partilha que permite destruir o anel, porque o próprio Frodo já não conseguia arrastar-se até... O Sam leva-o até um certo ponto, depois ele chega lá e diz que já não quer destruir, o Sam, oh my God, não! Nós fizemos este caminho todo para tu estás a passar agora! E nisto aparece o Sméagol e o Sméagol barra Gollum e nessa luta o anel e são destruídos. Sim, lá está. Só para dizer uma coisa, tenho que dizer. Samwise Gamgee. Samwise Gamgee, que é o grande companheiro do Frodo e que no fundo cujo papel é tão ou mais importante do que quer dizer, o Frodo torna-se uma espécie de estou a pensar em
Vessel. Sim, de vaso, De vaso. de receptáculo. Exato. O Frodo é uma espécie de receptáculo, é aquele que transporta Sim. o anel. Mas o Sam é aquele que faz muito do trabalho de... Acho que há uma parte muito gira portanto, durante esse caminho. Portanto, digamos, o Senhor dos Anéis é uma viagem. São viagens. Nisso também se aproxima do J.R.R. Martin. Ou melhor, J.R.R. Martin aproxima-se Sim, é mais isso. do Tolkien, porque muitas das personagens fazem viagens e até têm duetos assim bastante engraçados. Personagens improváveis vão juntas, Sim, falamos sim. disso, pronto. Mas ia dizer duas coisas que não posso esquecer. Uma é só um apontamento, a outra é relevante para o que estamos a discutir, que é, a dada altura, eles já estão em Mordor e há uma torre cheia de orques. E o Frodo é raptado. O Frodo tinha sido capturado por uma aranha e levado por esses orques para a torre para depois ser apresentado ao Sauron. E, portanto, tudo se poderia perder nesse momento, porque se o Sauron recuperasse o anel que ele procurava, Era o fim. era o fim. E o que é que faz o Sam? O Sam pega na espada do Frodo, uma espada élfica, e vai ao subir a torre, ele é projetado, a sua sombra é projetada pelas luzes da torre, e os orcs veem essa sombra e pensam que se trata de um guerreiro élfico de antigamente. Muito grande. Muito grande e muito poderoso, e ficam com medo, e depois não é um hobbit. Mas o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a sua coragem e o seu perfil moral é de facto da estatura de um elfo antigo. Portanto, nós podemos encontrar o elfo antigo e esses valores de coragem, resiliência, amizade, companheirismo num hobbit, numa pessoa homem mais pequeno consegue Sim. projetar uma grande sombra. Sim. Portanto, acho que essa passagem é bastante ilustrativa do que é que o Tolkien... Como é que o Tolkien olha para digamos, vamos usar uma expressão do Fernando Lopes, para a raia miúda. E queria só dizer um apontamento, que é essa parte final que nós vemos portanto, está no livro, e depois o filme também a recupera, em que o Gollum cai nessas profundezas do Monte Doom, portanto, do Monte da Condenação, e onde há lavas tão poderosas, as únicas lavas poderosas, suficientemente poderosas para se poder destruir o anel, aparecem no Terminator 2. Lamento, mas eu tinha que dizer. Quando o Terminator 2 cai lá naquela forja e portanto, aquele Desintegra. mercúrio se desintegra, é igual ao anel. Pronto, tinha que dizer. Então, mas este anel acaba por funcionar também como uma espécie de grau invertido, não é? Apesar de tu teres comentado que não é, que a influência arturiana não é a principal, mas acaba por também haver aqui um elemento desse, quer dizer, o percurso do Galás, pelo menos na tradição francesa, mas do Perceval, será levar na tradição germânica, portanto já estamos aqui a separar as duas coisas, mas o objetivo é, portanto, o percurso deste herói do Graal é precisamente acompanhar o Graal até Jerusalém Celeste, portanto até ao paraíso, que no fundo é o oposto do Monte da Condenação, né? Será o paraíso. Sim. E também vou usar aqui Galás, porque é a corrente com que eu estou mais familiarizada. Galás também tem pelo menos 2 companheiros que vão até ao final. Depois acaba por ser só um, e depois ele próprio é o único que consegue entrar na Jerusalém Celeste. Portanto, é um pouco a mesma ideia, não é? Quer dizer, e estes companheiros são muito valorosos e vão mostrando o seu valor ao longo do caminho, e sem eles o herói não consegue cumprir a sua missão, não é? Claro, aliás, é o primeiro volume da trilogia do Senhor dos Anéis, chama-se A Irmandade do Anel. E essa Irmandade é forjada por 9 companheiros que devem ajudar Frodo a chegar ao Monte da Condenação. Depois, portanto, ou seja, essa questão como tu disseste, do companheirismo, daqueles que também desenvolvem tarefas ou que se juntam àquele que leva o anel, neste caso para a sua destruição, não para a sua salvação, não é? Portanto, como disseste, pode-se ver aqui um motivo inverso. Essas figuras vão acompanhar o Frodo até determinada parte, mas depois, por motivos vários, não vão conseguir... Pois, é um bocado que acaba com... Estou a pensar no caso do Bors, que também acaba por não conseguir acompanhar o Galás até ao fim, por causa do seu histórico, digamos assim, de pecado, mas não... diria que a figura mais próxima disso que falas é o Boromir. O Boromir de Gondor, portanto, é o filho do mordomo de Gondor. Atenção, mordomos são
os cuidadores da cidade na ausência do rei, já falamos disso, o rei é o Aragorn, ou será depois o Aragorn. Portanto, o Boromir é o filho do mordomo de Gondor e é um dos companheiros do Anel. E ele começa a ficar um bocado obcecado com a ideia de usar o Anel como uma arma para atacar Morgoth. Portanto, as intenções dele são boas, que é destruir o mal, mas ele não está a perceber que não deve usar aquele poder maléfico para destruir o mal, que aquilo vai ser contraproducente. E, portanto, a dada altura, ele vai atacar o Frodo para tentar roubar-lhe o anel. Portanto, ele cede moralmente, ele não é capaz de resistir à tentação ao anel, que de se o poder apropriar. é do anel, não é? Exato, Dizer, se apropriar não é do por anel. maldade própria também. Pois, o anel tem o seu poder, mas ou seja, o anel também consegue exercer o poder que aquela figura permite. Ou seja, se o teu estatuto moral é de tal forma íntegro que te permite se tens um coração resistir, puro, exato. E agora estou a pensar aqui nas bem-aventuranças do Monte das Oliveiras, não é? Bem-aventurados os humildes, os mansos, enfim, os pobres de espírito. Portanto, é um pouco por aí, não é? É um pouco isso, porque depois, portanto, o Boromir é esta figura que tenta apropriar-se do anel, portanto, tenta tirar-lhe pela força. Depois antes de morrer, redime-se um pouco. E a morte dele até é um bocado parecida com a morte do Roland, da Chanson de Roland. É morte pelos vários inimigos, leva várias setas, etc, etc. Depois é uma morte bastante épica. Mas ele tem um irmão, o Boromir tem um irmão que o pai não aprecia, porque é muito mais mesurado e muito mais prudente e ouve os conselhos do Gandalf. Aqui também estamos a ver o bom governante, ou seja, o bom aristocrata, que tem este perfil moral. Mesura, prudência, portanto, no fundo as virtudes cristãs também, não é? E que ouve os bons conselhos. Ao contrário do pai, o tal Denethor de Gondor, que está completamente manipulado pelo Sauron e pelo Saruman, os maus. Portanto, está manipulado por eles e acaba por morrer. Enfim, já temos aqui muito, muito pano para mangas e dava para perceber, quer dizer, dava para fazer uma comparação com... Já comentamos alguns aspectos bíblicos, haveria muito mais a dizer. Posso só dizer mais um se quiseres, que é, por exemplo, a queda de Númenor, que é uma queda pela ubris, provocada pela ubris dos reis de Númenor, que a dada altura julgam que se podem apropriar do paraíso e vão atacar os deuses. E a ilha, os deuses vêm e destroem a ilha completamente. Portanto, temos vários exemplos bíblicos de destruição de cidades. Sim, mas também, lá está, é quase transversal, não é? São motivos que, a certa altura, quase que podemos cortar, por assim dizer, ou por outra. A certa altura, quase que podemos, quer dizer, tomar estes tópicos como aqueles tópicos característicos da mitologia, no fundo. Sim. Não é? Sim. Encontramos isso na tradição greco-latina e certamente na tradição nórdica também. Sim, e eu se calhar salientaria apenas mais uma obra, que foi o Beowulf, já falamos aqui. Já comentamos assim brevemente. Falamos aqui dele como, pronto, uma das obras mais estudadas pelo Tolkien. Eu acho que dá para perceber que se calhar devemos fazer um episódio sobre o Beowulf. Sim. Portanto, mas vou só dizer que o Beowulf e o ambiente da casa deste herói épico foi usado na concepção dos Rohirrim, portanto, dos habitantes, os senhores dos cavalos de Rohan, em que, sobretudo na concepção da grande sala, do salão de reunião de Rohan, que mimetiza um pouco o salão do Beowulf. Agora não me lembro do nome, não me estou a recordar do nome. E, portanto, é ali que é o espaço de convívio, é o espaço onde são congregados todos os soldados, os guerreiros daquela casa, mas também na própria sala de Rohan. Isto está representado no filme, mas no livro também é mencionado. Estão os estandartes que contam basicamente a história daquele povo guerreiro. E mesmo a própria língua, alguns aspectos da língua, dos nomes que são usados, são alguns nomes de inspiração anglo-saxónica. E depois também outra figura importantíssima do Beowulf é o monstro, a Grendel. Também o Tolkien vai ter vários monstros que preconizam ações sempre negativas. Sei lá, já falei aqui das duas aranhas, a Shelob e a Ungoliant, por exemplo, mas também os dragões. Pois isso também é outra história para falar. E o Balrog, que habita as minas de Moria,
no primeiro volume da trilogia. Portanto, também o Beowulf serviu de inspiração, e depois as espadas terem nome, também isso tudo é próprio da literatura medieval, sim, mas sim. Não podemos imputar a um texto em particular. Claro. São motivos que circulam entre vários textos. E agora só voltando um bocadinho atrás, estavas a comentar a Irmandade do Anel, portanto, aqueles 9 companheiros, todos de raças, Sim. enfim, uns são anões, outros são elfos, outros são humanos, e estou aqui a pensar na Távola Redonda, porque acaba por ser também a ideia de uma Irmandade circular, e no filme acho que ficou bastante bem representado, porque vemos a Irmandade a ser forjada com todos num círculo. Sim, no Conselho de Elrond em Rivendell. Portanto, há aqui mais um elemento que eu acho que podemos remeter, enfim, arturiano ou não, mas claramente medievalizante. E agora, já estamos, assim, já vai longo também este episódio, mas já quase para concluir, eu perguntava-te se todo este percurso do Tolkien, este percurso, não só o percurso portanto, académico que ele teve, que também é notável, nomeadamente pela edição e depois tradução do Beowulf e pelos estudos que ele fez, mas também pelo seu trabalho literário. Achas que isso teve impacto para o medievalismo, ou seja, para o estudo da Idade Média? Achas que no fundo o Tolkien atraiu ainda mais gente para os estudos medievais? Eu acho que sim, quer dizer, eu acho que, pronto, primeiro... Além de ti... Não, por acaso não foi por causa do Tolkien. Já se ouviram o primeiro episódio sabem qual foi a razão. Sim, mas... Eu queria ser o Indiana Jones e depois fiquei como o pai do Indiana Jones. Somos duas. Pronto. Então, não, eu queria dizer é que, claro, ser académico deu-lhe a possibilidade de conjugar o trabalho com a produção destas obras literárias e evidentemente deu outra densidade às obras. Depois, eu acho que quem ler o Tolkien em inglês, e certamente não será para todos, embora a tradução portuguesa seja muito boa, quem ler o Tolkien em inglês verá um tipo de linguagem arcaizante. Ou seja, que não vamos encontrar, por exemplo, em J.R. Martin. De todo. Há uma tentativa de moldar a língua inglesa a um período bastante arcaico. Por isso é que eu disse que a própria tradução que ele faz do Beowulf é muito difícil. Pronto. Portanto, também, evidente, naquela época as coisas eram como eram, agora se calhar já seria diferente, mas no entanto há essa tentativa de criar alguns arcaísmos ou uma sintaxe arcaica ou até mesmo o uso de algumas palavras, mas nota-se bastante na sintaxe. Não acho que seja completamente difícil de ler, mas requer algum esforço, sobretudo para quem não está habituado. E, portanto, eu acho que ajudou também a reintroduzir a Idade Média na cultura popular. Pois, era isso que se calhar... Acho que isso foi o mais importante. Claro que depois, que Idade Média, bom, isso é literatura. A literatura reescreve, reutiliza, reapropria. Sim, e no fundo ele nunca é explícito que é a Idade Média. Não, é a Terra-média, mas não é a Idade Média. Não, mas a verdade, claro. nós, os leitores, é que vão juntar as peças e ler aqui o medievalismo que está presente. Sim. Não é? E vão recuperar, no fundo, a Idade Média através daquilo que não é uma ficção histórica. Não é? E está bastante longe daquilo até que depois, por exemplo, George R. R. Martin, que claramente se inspira no Tolkien, vai fazer, que aí sim temos, quer dizer, há uma proximidade maior com a Idade Média histórica, não é? Sem dúvida. E no caso do Tolkien não temos disso de todo. Sem dúvida, é uma Idade Média literária, com os valores da literatura, ou seja, medieval. Não tanto é mais também voltado para o mundo literário, para o mundo escrito, para o mundo textual. Mas também os valores da literatura, Sem muitos dúvida. deles são os valores da literatura medieval. Sim, é isso que eu queria dizer. Quase um anacronismo, mas que se calhar Tolkien encontra nos valores medievais algo que está em falha no seu mundo, não é? Eu penso que isso é bastante claro. Assiste, não é? No que diz respeito à guerra, por exemplo, acho que é evidente, e mesmo à preservação da natureza e depois a relação com uma certa moral, pronto, acho que é claro. Então, eu só diria que para acrescentaria apenas que penso que também incentivou o estudo destas línguas, porque não só das línguas que ele criou, há sociedades, há gente que fala que é Quenya, Sindarin, etc. Eu não falo, sei algumas coisas, mas não falo. Meu Deus, saber algumas coisas é então, notável. Pronto.
E então, e agora até estou bastante esquecida, que já há muito tempo que não tenho tempo para estudar estas coisas, não posso, Deus. não dá, não se pode. Pronto. E então, eu acho que incentivou pelo menos a aprendizagem do anglo-saxónico, certamente. E eu acho que o Senhor dos Anéis foi muito lido nos anos 60. Portanto, quando começa aquela contracultura. Pois lá dos está, anos... o George R. R. Martin teve que ir buscar alguma coisa, não é? Ele tinha 20 anos, Sim. nem isso, 15 anos, para aí. Há quem diga que os Led Zeppelin escreveram algumas letras, ou o Robert Plant escreveu algumas letras do quarto álbum dos Led Zeppelin, inspiradas no Senhor dos Anéis. Se não estou enganada, o Battle of Evermore e até o próprio Stairway to Heaven, há quem diga que tem referências à Galadriel. Então e mesmo agora, para acabar, já estivemos aqui a ver, portanto, o impacto e a influência que até também Tolkien pode ter tido para atrair as atenções sobre aspectos dos estudos medievais, nomeadamente os aspectos sobre o estudo da língua, como tu estavas aqui a mencionar. E para acabar, enfim, Tolkien não teve voto nenhum na matéria, referiste, enfim, a influência que poderá ter tido nos anos 60, até mesmo em termos de produção musical, mas também houve várias adaptações cinematográficas do Senhor dos Anéis, em vários universos, quer dizer, eu creio que também houve até na União Soviética. Sim, há uma animação na União Soviética baseada no Senhor dos Anéis, sim. Portanto, claramente existe. O Senhor dos Anéis teve uma disseminação brutal e vários tipos de adaptações em outros média. Mas se calhar aquele que é a adaptação mais conhecida é aquela trilogia, enfim, monumental do início dos anos 2000, eu creio que sim, 2001 primeiro. De Peter Jackson. Sim. Portanto, de um realizador que leva a empreitada e que na altura eu lembro-me, nós somos assim tão velhas, lembro-me que houve até uma certa polémica se seria capaz de adaptar convenientemente ao cinema a obra do Tolkien e talvez para muita gente, eu incluída, tinha 16 anos, como a canção dos GNR, não tinha tido tempo para ler O Senhor dos Anéis. Mas ele veio ajudar e daí fez os filmes. Olha, isto há mais um impacto do Tolkien na cultura popular. Até sim, olha, bem lembrado, não me estava a lembrar disso. Até os GNR mencionam O Senhor dos Anéis. Mas pronto, o contacto que eu tive com O Senhor dos Anéis foi precisamente com os filmes. E eu pergunto-te se achas que os filmes respeitam medianamente, bastante, e se achas também, portanto, o que é que achas dos filmes, sobretudo destes filmes, não vamos entrar com as séries porque agora... The Ring of Power ainda não vi. Pronto, mas tenho medo de ver. Ouvi, as críticas não são muito favoráveis. Pois é isso, tenho medo de ver. Mas pelo menos os três filmes que saíram, se tens algum comentário a dizer? É assim, tal como tu, também eu era jovem, embora não tão jovem, e portanto fui ver isso tudo ao cinema e foi um deslumbramento. Lembro-me quando vi a primeira vez, fiquei mesmo muito deslumbrada. Claro que o CGI não evolui assim tão bem. Mesmo assim não foi nada mau. Não, estou só a falar pronto, isto agora é uma avaliação pessoal, como é evidente. O CGI não evolui assim tão bem. Podia ter havido menos CGI, talvez. Agora, em termos de narrativa, está bem contado, acho que não é bastante fiel ao livro. Mesmo a própria... o imaginar, a visualização, eles foram buscar artistas que já tinham ilustrado várias obras de Tolkien. Atenção que o Tolkien também era ilustrador e também fazia desenhos sobre a propósito, os mapas da Terra-média e outro tipo de desenhos. Mas eram desenhos um pouco mais naif, lá está, um pouco mais virados talvez para os miúdos do que propriamente para adultos. Mas depois houve vários artistas que ilustraram O Senhor dos Anéis e há várias edições, quer do Silmarillion, quer do Senhor dos Anéis, com ilustrações. Eu tenho várias assim. E eu gostei muito dos filmes, não posso dizer que não tenha gostado, só há uma coisa com a qual embirrei muito no terceiro filme, que é não haver o episódio das Casas de Sarar. Agora quem souber o que eu estou a falar sabe o que eu estou a falar. Então, e vão ler, sabe o que eu estou a dizer. Não ter o episódio das Casas de Sarar no último filme foi um bocado mau, porque depois não se percebem ali umas certas coisas. Ok. O que é que eu posso dizer mais? Não creio que a adaptação tenha sido má. O Hobbit já acho mais fraca naquilo que eu já disse. É uma história bastante pequena que depois acaba por ter que estar ali a ser um bocado mastigada para render 3 filmes. Acho que bastava ter feito 2 no máximo,
Pronto, eles também cruzam depois elementos de outras histórias, dos contos de Númenor e Terra-média. Dado o sucesso da trilogia, mas acho que não foi se uma devia trilogia... ter concedido à fama. Lá está, cederam ao poder do anel, não podiam. Sem dúvida que cederam ao poder do anel. E eu ia até a perguntar, mesmo aqui, em relação a isso. Portanto, há um medievalismo estético no filme, por assim dizer, sim. mas se calhar está a respeitar os desenhos do Tolkien, portanto não é uma inovação do filme, ou o filme reforça o que já está... O filme não cria nenhuma estética nova, como eu disse. Okay. O filme vai beber aos ilustradores e trabalha com os ilustradores de Tolkien, os mais conhecidos. Ok. Portanto, vai basicamente cingir-se a isso. Em alguns, sei lá, deixa-me, por exemplo... No que toca à ilustração dos elfos, vai buscar, se calhar, mais de um autor. Depois, no que toca à ilustração do Morgoth e de Mordor e de Sauron, vai buscar outro autor. Portanto, vai usar vários. E a partir desse conjunto de artistas, especialistas na ilustração de Tolkien, vai criar ali o imaginário e os objetos. Trabalha sempre com esses artistas. Claro, nós ilustradores. Nem referimos, mas quer dizer, também até podíamos vir a pensar na questão da música, da parte épica, tanto da banda sonora do Senhor dos Anéis, como não comentámos, não é? Mas do Game of Thrones, tornaram-se músicas icónicas, precisamente porque há uma dimensão épica que os compositores... Claro, a música acompanha o tipo de narrativa de que estamos a falar. Verdade, são narrativas épicas. São narrativas épicas, embora de teor medievalizante. Sim. Não é? Eu acho que já temos aqui muito pano para mangas e acho que pelo menos esperamos que o nosso público, e eu próprio também, ganhem mais curiosidade pelo Senhor dos Anéis e para reler ou ler ou revisitar estes universos. Sim, quando tinha tempo, que não é coisa que agora me assista, mas quando tinha tempo, normalmente no verão, nas férias, lia sempre um bocadinho do Tolkien, uma parte ou um volume. No fundo voltavas a casa, não é? Voltava, olha, aí era tempo cíclico. Sim. Bom, ficamos então por aqui. Acho que dá para perceber que há muita coisa ainda ficou por falar sobre Tolkien, e muito mais que fica por dizer sobre literatura fantástica e Idade Média, mas dá pelo menos para cumprir, enfim, estes dois tópicos do calendário. E muito obrigada por nos terem ouvido. Despedimos-nos com amizade. Que sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até à próxima. Glosa ordinária.